Gostaria de convidar a irmã Aline para vir compartilhar a palavra conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu clamo o sangue de Jesus sobre a Aline. Declaro, meu Deus, que o Senhor derrama da unção que ela precisa, da graça, da sabedoria. Em nome de Jesus, usa ela, Senhor, como instrumento do Senhor nesse lugar, nessa terra, Pai, onde ela colocar os seus pés, que seja uma marca visível do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Não sei como você chegou aqui, mas desde já dou bom dia a todos. Eu posso dizer para vocês como eu cheguei aqui. Eu acredito que as pessoas que estavam no louvor devem ter se perguntado, meu Deus, quem vai ministrar? Porque ela talvez não tenha condições, já que ela está jogada no chão da igreja. Eu acredito que hoje não é um dia comum, não é uma manhã comum. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como se fossem comuns, porque elas não são. Talvez você já ouviu tantas palavras da ceia, mas hoje o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Abra o seu coração. Quero que você fique de pé. Quero que você se desconecte de tudo lá fora. Não quero que você se preocupe com absolutamente nada que não seja a presença de Deus, que não seja se conectar com a mente de Cristo. Hoje você veio aqui. Qual é o seu primeiro pensamento quando você passou por essa porta? Aderaldo, quero que você olhe para Jesus nessa manhã. Você veio aqui por causa dele. Você não veio aqui por outro motivo, que não foi por causa do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Contemple a face de Cristo nessa manhã. Olhe para ele. Lembre, traz a sua memória o que ele fez por você. O que ele fez por você. Pai, nessa manhã, nós nos curvamos, Jesus. Pai, nós nos lançamos na tua presença. Nós queremos ver a tua face, ó Deus. Nós queremos, Jesus, correr para os teus braços, ó Pai. Nós queremos, Jesus, olhar para a tua caminhada aqui nessa terra, Jesus. E saber que o Senhor substituiu o meu lugar. Jesus, a cruz era o meu lugar. A cruz era o nosso lugar. Nós merecíamos o açoite, Jesus. Oh, Jesus. Estremece a carne, Jesus, e fale ao nosso espírito. Oh, Jesus, o teu sangue foi derramado. Jesus, tu ocupou o nosso lugar. Jesus, o que nós temos feito com o teu sangue? Jesus, tu ocupou o lugar da humanidade.
Vejo o corpo de Cristo em chagas. Vejo os pés dele naquele madeiro. Vejo o sangue dele derramado. Veja a ira de Deus sobre o Filho. Meu Deus, nós éramos conhecidos como os filhos da ira, como os filhos da desobediência. Assim éramos conhecidos diante da face de Deus. Oh, Jesus. A melhor posição para nós estarmos nessa manhã é diante dos teus pés. É diante da tua presença, ó Deus, reconhecendo quem nós somos em ti, Jesus. Reconhecendo quem levou Cristo ao Calvário, Jesus. Oh, Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Deus. O preço, meu Pai, pelo pecado foi pago naquela cruz, Jesus. O preço foi alto demais, Jesus. Nós não queremos negligenciar esse ato tão sublime, esse ato tão poderoso do Filho de Deus. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, Jesus. Jesus, não foram os romanos que tiraram a tua vida, Jesus. Oh, Jesus, o que é que você fala nessa manhã para Deus? Quão é a sua busca pela face do Cordeiro de Deus? O que você vê, o Cordeiro de Deus? Oh, Jesus, essa não é uma manhã comum, Jesus. Vejo o sangue de Jesus te cobrindo. Vejo o sangue de Jesus te lavando. Vejo o sangue de Jesus te chamando. Vejo o sangue de Jesus. Vejo o sangue de Jesus. Vejo o sangue do Cordeiro de Deus. Vejo o sangue do Filho de Deus. Vejo o sangue do Filho sobre você. Vejo o preço. Vejo o preço, vejo o preço, vejo o preço, o preço, o preço, para eu e você estarmos aqui. Qual foi o preço? Olhe para o preço, olhe para o Cordeiro, olhe para o Cordeiro, olhe para o Cordeiro, Espírito Santo. Espírito Santo, nos leve, Jesus, nos leve a contemplar a tua face, ó Deus. Jesus, Jesus, aqueles que te viram, Jesus, não ficaram em pé, Jesus. Jesus, o que João viu na ilha de Patmos, ó Deus, que ele não conseguiu ficar em pé, Jesus. O que ele viu, Jesus, nós queremos ver. Ele viu o Cordeiro de Deus em chamas. Ele viu o Cordeiro de Deus. Nós queremos ver o Cordeiro de Deus. Nós viemos para ver o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus está aqui. Não permaneça da mesma forma. Não permaneça como você chegou aqui. Qual é a sua resposta para o sangue do Cordeiro de Deus? Oh, Jesus, 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 Jesus. Eu não era digna. Oh, Jesus, eu não era. Eu era a pior de todas, Jesus. Era esse o meu lugar.
eu esmurro o meu corpo nessa manhã, Jesus, para dar a devida honra. Devida honra. Eu preciso tratar o teu sangue com honra, com reverência, com temor e tremor na tua presença, Jesus. Oh, Jesus. Eu vejo o sangue de Jesus cobrindo multidão de pecados aqui nessa manhã. Eu vejo o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus sobre muitas pessoas aqui. Eu vejo o sangue descendo do céu, descendo da destra de Deus, da direita de Deus, descendo e vindo ao encontro dos filhos de Deus. Eu vejo esse sangue poderoso, esse sangue vivo, esse sangue que nos atrai, esse sangue que nos chama, esse sangue que clama, esse sangue que nos convida, esse sangue de Jesus, esse sangue de Jesus. Jesus. Tu não deu 10% do teu sangue. O Senhor deu 100% de tudo. Nos esvazia nessa manhã de nós mesmos, ó Deus. Que hoje nós possamos ter somente Cristo dentro de nós. Senhor, mortifica a nossa carne, porque a carne não consegue te adorar, a carne não consegue te reverenciar, a carne não tem temor. Mas quando nós estamos debaixo do Teu Espírito, diante do Teu Espírito, diante da Tua presença, a carne ela perde a sua legalidade e a sua força. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da presença, ele vem. Oh, Espírito Santo, nos leve a contemplar o sacrifício de Jesus. Nos leve a contemplar o sacrifício do Teu Filho. Nos leva a ver a beleza de se entregar em Tua presença. Nos leva na beleza do temor e do tremor na Tua presença, Jesus. Nos leva mais profundo, Jesus. Jesus, os Teus olhos são como chamas de fogo, Jesus. Vem com os Teus olhos, Jesus, como chamas. Vem, Jesus, de forma poderosa e encontra corações disponíveis aqui nesta manhã. Jesus, nós queremos Te ver assim como um dia o apóstolo Paulo diz. Após conhecer a sublime beleza de Cristo Jesus, ele considerou tudo como perda para ser encontrado em Ti, para ser encontrado no Senhor. Para ver a beleza da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo. Oh, Jesus. Pai, essa ceia não é nossa, essa ceia tem dono, essa ceia é do Senhor. Essa mesa foi preparada por o Senhor. Essa mesa, nós somos convidados, Jesus, mas não para permanecer da mesma forma, Jesus. Não para permanecer da mesma forma, Jesus. Jesus, eu saio nessa manhã da frente desse culto, Jesus, e eu Te entrego esse culto nas Tuas mãos. Senhor, me diminua nessa manhã. Senhor, que a Tua graça aumente, Jesus, nesse lugar. Que a Tua glória se manifeste, ó Deus, neste lugar. Senhor, que a tua presença seja algo tão real que toca os nossos corações e que nos leve, Senhor, ao chão da Tua presença, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estremece tudo dentro de nós. Jesus, fale conosco, continue falando conosco, com temor e tremor na Tua presença, Jesus. Com temor e tremor na Tua presença, Jesus. Com temor e tremor na Tua presença, Jesus. Com tremor e temor e reverência, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós saímos do centro. Eu não posso estar no centro porque só um pode estar. E quem está no centro é o Senhor. Jesus, eu sei o que eu passei esses dias da tua presença. Eu sei, Jesus, que eu não consegui ficar de pé na tua presença, Jesus. Eu sei, Jesus, que a única palavra que eu conseguia falar na tua presença era meu Deus. Era meu Deus. Tu me levou ao chão para falar da riqueza do sacrifício do teu filho. Para falar da riqueza do sangue. Do sangue. Eu não estou falando de sangue de touros. Eu não estou falando de outro sangue. Eu estou falando do sangue de Jesus. Eu estou falando do sangue do Filho. Eu estou falando do sangue do Filho. Do Filho. Do Filho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, toma o teu lugar de honra aqui no nosso meio, Jesus. Jesus, tudo aquilo que nos impedia de estar na tua presença, que o Senhor vem quebrando. O Senhor vem quebrando cadeias, cadeias da mente. Senhor, muitas vezes a nossa mente, ela nos impede, a nossa consciência nos impede de chegar nos átrios da tua presença. Por isso, purifica a nossa mente, purifica o nosso espírito, todo o nosso ser nessa manhã, Jesus. Para que possamos ver a beleza do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Posso dizer para você que Jesus, Ele é muito lindo. Ele não nos deixa permanecer da mesma forma. Ele nos leva a ver a beleza que é de estar na presença dEle. Que você veja essa beleza hoje. Em nome de Jesus. Nós estamos diante da ceia do Senhor. E eu quero, se eu fosse dar uma mensagem, se eu fosse trazer um tema dessa mensagem, seria: o que estamos fazendo com o sangue de Jesus? O que estamos fazendo? Essa é uma reflexão pessoal. É uma autoanálise. É uma autoanálise que nos leva, pega os nossos olhos e remete para o âmago da nossa alma, para o âmago do nosso ser. Porque só assim nós vamos conseguir responder o que estamos fazendo com o sangue de Jesus. Em Hebreus capítulo 7, ele diz que Jesus, ele foi feito, 22. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. Você sabe o que significa uma fiança? Você sabe o que um fiador faz? Qual é o objetivo? Ele assume uma dívida. Ele paga algo. Uma dívida, ele assume essa responsabilidade. Ele diz: aquele não tem condições de pagar, eu arco com uma dívida. Jesus ocupou esse lugar de fiador da humanidade. Ele ocupou o lugar de pagar uma dívida que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Nesse mesmo capítulo, no versículo 25, ele diz assim: portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por ele. Como se não bastasse Jesus pagar a nossa dívida, Jesus ainda intercede junto ao Pai por cada um de nós. É pouco isso? O que mais Ele precisa nos dar? Onde estamos procurando os verdadeiros amores da nossa vida? O verdadeiro amor da nossa vida está aqui, diante dos nossos olhos.
Muitas vezes, quando nós amamos alguém, nós somos muito extravagantes com essa pessoa. Nós não temos vergonha. Nem dia e nem hora nós queremos estar com aquela pessoa. Cristo é o amor da nossa vida. Ninguém, nunca, eu estou dizendo com certeza, te amará como Cristo te ama e te amou. Ninguém. Onde estamos buscando os nossos amores? Busque na cruz. Lá nós iremos encontrar perfeitamente o amor da nossa vida, entregue, totalmente, rendido. Quando eu olho para Jesus e vejo aquela cena do Gólgota, e é importante a gente lembrar, é importante a gente trazer a nossa memória, porque a ceia é o quê? Trazer a nossa memória, fazer em memória de Cristo Jesus. Quando eu lembro de todos esses acontecimentos, eu não consigo permanecer da mesma forma. A pergunta, você consegue? Eu gosto muito da fala de Charles Spurgeon, porque ele diz algo. Se eu ouço a palavra de Deus e eu não tremo e eu não tenho temor, algo de errado aconteceu. Algo muito errado aconteceu. No capítulo 9 de Hebreus vai dizer assim, aqui o autor ele vai fazer uma comparação do sacrifício que era feito e o sacrifício de Cristo. E nessa comparação ele chega a uma conclusão. Ele diz, Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior, mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção. Talvez na sua versão da criação. Jesus, ele não veio com sangue de bodes. Jesus não veio com sangue de novilhos. Jesus entra na presença do Pai com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Que tremor eu tenho da tua presença, Jesus. Ai, Jesus amado. Meu Deus, não nos deixa da mesma forma, Jesus. Jesus, ele nos substituiu. Ele é o Cordeiro de Deus que substituiu a humanidade naquela cruz do Calvário. Então, quando eu olho para esse sacrifício, eu vejo a perfeição daquilo que Deus preparou desde a fundação do mundo. Muitos, eu já ouvi falando assim, o problema é a lei. Quem levou Jesus para a cruz foi a lei. E eu quero te dizer que não foi a lei. Foi os nossos pecados que nos levaram para a cruz, que levaram Jesus para a cruz. O problema nunca foi a lei. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca será. E ele vem continuando traçando, falando sobre a obra da cruz, falando sobre o sangue de Jesus. E no versículo 12, ao final, ele diz que tudo isso ele fez para obter a redenção por cada um de nós. Ainda nesse mesmo capítulo 9, no versículo 15, ele diz, por isso ele é quem? De quem ele está falando? De Jesus. Ele é o mediador de um novo testamento. Por meio da sua morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus tinha que morrer? Qual é o salário do pecado? Era a morte. Um testador, um testamento, ele só tem validade a partir do momento da morte do testador. Jesus tinha que cumprir. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Então, se eu e você estamos aqui, foi por causa de uma obra perfeita.
por conta de um sacrifício perfeito, por uma entrega profunda, por um esvaziamento profundo de Deus, que nos entregou tudo. Às vezes, nós somos tendenciosos a olhar e falar assim: Jesus, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando a gente olha para a obra da cruz, a gente fala: Jesus, tu entregou tudo. Tu entregou tudo. Tu entregou, não foi 10%, você entregou 100% de si. E ele continua falando, e ele continua enumerando, ele vai falar sobre o sacrifício de Cristo que tira o pecado. E aí ele diz, no versículo 23 do capítulo 9, bem ao final, ele diz que todas aquelas figuras que tinham do sacrifício que eram preparados, era apenas uma sombra. Uma sombra. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós não podemos cometer um erro de achar que tudo na Bíblia não tem um significado e que tudo na Bíblia não aponta para alguém. Tudo na Bíblia aponta para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Não tenho resposta? Quem é a pessoa? A igreja. Quem é a pessoa? A igreja. Quem é a pessoa, igreja? Quem é a pessoa? Aleluia. E ele continua dizendo assim, no versículo 28. Assim também Cristo ofereceu uma só vez para levar os pecados de muitos. E para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Nós temos uma garantia. Cristo, ele apenas não morreu. Cristo não apenas se entregou, mas ele voltará. Por que eu celebro a ceia, trazendo a memória, remetendo o sacrifício que ele fez e também olhando para que ele voltará. E a Bíblia menciona que ele voltará uma segunda vez sem pecado para a salvação do seu povo. Aleluia. E ele continua falando sobre esse sangue, ele continua falando sobre essa obra, sobre esse sacrifício. E no capítulo 10, no versículo 4, ele vai dizer: porque não é possível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Se nós achávamos que tirava, Jesus está claro, a palavra, o autor de Hebreus está dizendo, é impossível. Jesus tinha que vir. E ele veio. Pelo que quando ele veio, versículo 5 do capítulo 10 de Hebreus, ele disse, sacrifícios e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Em oferta queimadas, sacrifícios pelo pecados, não tem prazer algum. Então eu disse, quem disse? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vai estar entre parênteses aí. Talvez no princípio, ou talvez na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifícios e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse, Jesus, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus veio, Jesus se voluntariou, Jesus se entregou. Deus não queria mais esse sacrifício, touros, novilhos, ele não queria. Porque nada disso era capaz de tirar o pecado da humanidade.
Então Ele envia o seu próprio Filho para morrer a nossa morte, para que nós possamos ter vida junto com Ele. Amém? Ele morreu a nossa morte, ocupou o nosso lugar para nos trazer para o lugar devido na presença de Deus. O véu foi rasgado. Você não precisa mais estar longe da presença de Deus, porque o sangue de Jesus comprou esse lugar para você. O sangue do Cordeiro de Deus trouxe para você essa liberdade de você estar na presença de Deus continuamente. Não é esporadicamente, não é de vez em quando, é continuamente na presença de Deus. A cruz é loucura para os que se perdem. O sangue de Jesus é loucura para os que se perdem. Mas para os filhos de Deus é o amor perfeito de Deus pela humanidade. Ele te amou da forma mais profunda, da forma mais sacrificial que existe. Ele renunciou, ele esvaziou, ele abriu mão e veio para um lugar onde eu falei assim, meu Deus, só o Senhor para vir aqui mesmo e amar quando nem merecíamos. E nos levar a ocupar um lugar à mesa, de fato, a mesa de Deus, a presença de Deus. Você não está numa mesa qualquer, você está convidado para a mesa de Deus, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da cruz de Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa da entrega de Jesus. E quando eu olho para a cruz de Jesus, Jesus sendo pregado daquela cruz, gente, será que ele não podia sair dali? Será? Será que ele não tinha poder para sair daquele lugar? Por que ele não saiu? Por que ele não saiu? Aí, alguns podem dizer, porque ele me amou. De fato. De fato. Mas seria uma resposta parcial, superficial. Ele estava naquela cruz e ele se entregou voluntariamente, derramando o seu sangue, porque existia entre nós e Deus uma dívida que somente o sangue da nova e perfeita aliança pode pagar. Foi amor? Foi. Um amor profundo? Foi. Mas tinha uma lista de uma dívida enorme que nem eu e nem você conseguiríamos pagar. Estava diante dos olhos de Deus, estava diante da presença de Jesus. Ele poderia sair dali. Ele poderia ter fechado o punho quando aquele cravo penetrou a sua pele e o seu corpo. Ele poderia ter saído dali. Ele poderia. E por que ele não saiu? Porque ele não falou nada. Por quê? Será que é porque ele me viu tomada por aquilo que Deus abominava e abomina até os dias de hoje? Será que foi por isso que Jesus não fechou o punho? Aquelas mãos que ressuscitaram, aquelas mãos que curou, aquelas mãos que quando levanta, algo extraordinário acontece. Ele permaneceu calado. Ele permaneceu sem resistir àquela cruz. Ele permaneceu calado. Ele foi julgado. Ele não tinha pecado. Eu sim, eu tinha. Ele não.
ele não merecia aquele lugar. Mas eu levei ele para aquele lugar. Os meus pecados levaram Cristo a derramar o seu sangue naquele lugar. Você entende a gravidade disso? Você entende, você consegue entender? Porque quando eu penso sobre isso, eu falo assim, Jesus. Ai, Jesus. Meu Deus. Ai, Jesus amado. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Meu Deus. No versículo 10 de Hebreus 10, ele diz assim: por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita de uma vez por todas. Cada sacerdote se apresentava diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, diga nunca, nunca podem tirar os pecados. Você está tentando tirar algo com a força do seu braço? Sinto muito te dizer, você não vai conseguir. Porque somente com Ele, somente com Ele, somente com o sangue dEle, somente com a presença dEle, somente com o sangue de Jesus, nós conseguimos nos limpar totalmente, profundamente. No versículo 16, ele diz assim: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu vou parar aqui, porque eu quero te falar outra coisa. Até aqui está muito bom, tá? A gente falar sobre o sacrifício, falar sobre aquilo que Ele está fazendo. É lindo. A gente se sente amado. Sim ou não? Meu Deus, eu era indigna. E agora você é colocado numa mesa de dignidade diante da presença de Deus. Mas o que temos feito com o sangue de Jesus? Essa pergunta, ela ecoa dentro de mim. Não ecoa dentro de você? E aí ele vai dizer assim, no versículo 26 de Hebreus 10, ele vai dizer assim: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Isso aqui foi um golpe tão grande no meu estômago. Sabe, eu caí no chão tremendo. Como nós temos honrado o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Ele está dizendo, se continuamos pecando deliberadamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, não tem mais sacrifício para você. Como? Eu quero que você feche seus olhos. Quero que você sonde o seu coração. Eu não quero que você olhe para ninguém aqui. Eu quero que você olhe o mais profundo do seu ser. Eu quero que você olhe, mas eu quero que você olhe com temor a Deus. Com reverência ao sangue, ao sacrifício de Jesus. Ele diz, uma experiência terrível de juízo essa pessoa sofrerá. Uma indignação ardente há de devorar. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sobre 2 ou 3 testemunhas. Quão maior castigo pesais sobre quem será julgado merecedor, aquele que pesar o filho, aquilo que pisar o filho e tiver por profano o sangue do pacto que Deus foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Porque conhecemos aquele que disse,
A vingança pertence a mim. Eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor não está dizendo que vai julgar os ímpios. Ele está dizendo que julgará o seu povo. Por profanar o sangue de Cristo. Por não reverenciar o sangue de Jesus. E por pisar o Filho de Deus. Olhe para dentro de você. Esqueça tudo lá fora, esqueça o tempo. Agora é você, o Espírito Santo, Jesus e o seu sangue, e Deus. Meu Deus. Quem poderá escapar das mãos de Deus? Quem poderá fugir da presença de Deus? Quem poderá? Quem poderá? Meu Deus. O que estamos fazendo com o teu sangue, Jesus? O que temos feito com o teu sacrifício, Jesus? O que temos feito, Jesus? Ecoa essa verdade no mais profundo da nossa alma, Jesus. No mais profundo do nosso ser. Ah, Jesus. Jesus, leva-nos a olhar para dentro de nós. O que tu tens encontrado dentro de nós. O que temos feito com o teu sangue, com o teu sacrifício, Jesus. Quem escapará das tuas mãos, ó Deus? Jesus, não nos deixa perder o temor pelo teu sacrifício. Não nos deixa perder o temor pelo teu sangue, pela tua obra. Não nos deixa perder o temor e a reverência. Aqui Jesus tem uma palavra para trazer condenação e morte. É uma palavra para nos fazer refletir sobre o que tem conduzido a nossa vida. O que temos feito. O que temos feito. O que temos feito, Jesus. Ah, Jesus. Jesus. O que temos feito. Jesus, o que temos feito. Jesus. Jesus, queremos honrar o teu sacrifício, Jesus. Oh, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, me traz uma mudança profunda na minha vida, Jesus. Meu Deus. O que você tem visto dentro de você? O que você viu? Ele também vê.
Misericórdia, ó Deus. Misericórdia, Senhor. Meu Deus, meu Deus, Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Sabe, se eu tenho tanto temor, eu fiquei pensando que tudo isso tem que gerar algo dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Dizer assim, não é esse o objetivo que Deus quer de mim. Me fazer fazendo coisas que desagradam o coração dele. Eu não quero chicotear as costas de Jesus. Eu não quero ser aquela que bate, espanca, esmurra. O sacrifício de Jesus, o sangue dele. Eu quero fazer aquilo que agrada a ele. Honrar o sangue dele. Honrar o sacrifício dele, a obra dele. Ele diz, por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que não recuam para a perdição, mas aqueles que creem para a salvação da alma. Aleluia. Aleluia. Você gostou do que viu dentro de você? Ele viu. Ele vê todos os dias. E a pergunta que não quer calar, o que temos feito com o sangue de Jesus? O que temos feito? Em todos os momentos, em todos os lugares, nós somos chamados para esse lugar. Olhar. Fala assim, meu Deus, a minha vida não pode ser mais a mesma. Essa atitude nunca mais pode existir se ela desagrada a Deus. Nunca mais. Eu entendo perfeitamente aquele pecador que ele bate sobre o peito. E ele diz que ele esmurra a sua carne para que não viesse pecar contra o Senhor. Quando eu cheguei, eu batia, eu dizia, carne, tu não vai para o céu, porque tu não se converte. Mas o meu espírito me fortalecerá todos os dias da minha vida, para me renunciar todas as obras que desagradam ao Senhor e que pisam o Filho de Deus e que profana o sangue do Cordeiro de Deus. Ele vai dizer assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 29, como eu tinha iniciado, ele vai finalizar assim: colocarei as minhas leis em seus corações, e em suas mentes as escreverei, e de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Fique de pé. Não dê agora, nesse momento, algo como você já fez, seja extravagante com o Senhor.
Amém. Nós estamos fazendo tudo isso na tua memória, Jesus. Relembrando o poder que há no teu sangue, relembrando o teu sacrifício, relembrando a tua obra, relembrando que o Senhor nos substituiu e ocupou o nosso lugar. Feche seus olhos. Tira um momento honrando o sacrifício de Jesus. Dizendo o quanto esse sacrifício, ele é importante para você. Você foi perdoado, você foi purificado, você foi redimido, você foi reconciliado. Você foi muito amado. E você conhece uma verdade que muitos lá fora não conhecem. Mas você conhece essa verdade. Jesus, nós nos rendemos na tua face, diante da tua presença. Jesus, estamos aqui, meu Pai, para honrar o teu sacrifício daquela cruz. Até que o Senhor volte, falaremos sobre o teu sacrifício. Falaremos sobre a tua obra, falaremos sobre a cruz. Falaremos, Jesus, sobre o teu amor, falaremos sobre a tua fidelidade. Falaremos, Senhor, o quão alto, o quão precioso e puro, o quão perfeito é o teu sacrifício. Jesus, nos perdoe por todas as vezes que chegamos à ceia com muitos pensamentos e muitas vezes o Senhor não era o primeiro pensamento que veio na nossa mente. Jesus, nos ajuda a honrar o teu sangue. Pai, nos ajude a glorificar o teu Filho. Nos ajude a abdicar, a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Meu Deus, quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para o Gólgota, para o teu sacrifício, tu pagou um preço tão alto, como eu poderia me vender por prazeres tão baratos, por algo que não te glorifica, por algo que não te exalta. Como? O que acontece, Jesus? O que tem acontecido, Jesus? Temos muitas vezes tantos medos das pessoas verem isso, aquilo, e esquecemos que o Senhor vê. Tu vê, Jesus. Tu tem visto, Jesus. Tu tem visto. Ah, Jesus amado. Jesus amado. Nos leva a te amar de uma forma radical. Jesus, quando o pecado bater na nossa porta, Jesus, nós vamos ser tão radicais que nós não vamos permitir que ele entre na nossa vida e nos afaste da tua presença. A única coisa que pode afastar a presença de Deus são os nossos pecados. Jesus, escreve a tua palavra nas tábuas do nosso coração. Escreve as tuas palavras no nosso entendimento.
A Bíblia menciona que a primeira coisa que o pecado faz é tirar a consciência de Deus de nós. Renova as nossas mentes nessa manhã, Jesus. Jesus, renova a nossa mente, todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, Jesus. Eu quero te convidar a vir à frente. Se você entende esse chamado, se você é aquele, aquela que diz assim, eu quero Jesus, escreve mais, Jesus, nas tábuas do meu coração as tuas palavras. Escreve, Jesus, no meu entendimento. Jesus, me desprende. Jesus, quem era Paulo? Ele tinha títulos. Ele tinha um nome a zelar. Mas ele abre mão de tudo. Ele considera tudo como perda. Ele considera tudo como nada diante da grandeza de Jesus. Diante do mais profundo amor. Diante a obra mais profunda e real existente na face da terra. Ele diz, eu quero conhecer Jesus. Jesus, ele já te conhecia, Jesus, naquele momento, mas ele continua dizendo, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer, eu quero conhecer. Eu não estou dizendo que você não conheça, eu estou dizendo que há mais de Cristo para nós conhecermos. Há mais da beleza de Cristo para nós conhecermos. Há mais desse sangue vivo para a gente entrar, para a gente conhecer. Jesus, nós queremos te conhecer ainda mais. Nós não somos aqueles que estão dizendo, eu estou conformado com o conhecimento, com a revelação que eu já tenho. Eu quero te conhecer mais. Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero, Jesus, eu preciso, Jesus. Oh, Jesus, nos tira do superficial, ó Deus, do raso, Jesus. Jesus, Jesus. Ninguém nos amará como tu. Nós estamos te trocando pelo quê, meu Deus? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus, o teu sangue, ele é suficiente para nós. Jesus, o preço que foi pago foi de cima para baixo, dos céus para a terra. Por isso eu não quero permanecer da mesma forma, Jesus. O que tenho feito com o teu sangue, Jesus? O que tenho feito com o teu sacrifício, Jesus? Meu Deus, o que eu tenho feito? Meu Pai, nos dê um senso de urgência. Um senso tão profundo de urgência. Jesus. Oh, meu Deus. Pai, quando todos veem a tua beleza, Jesus, a tua grandeza, Jesus, não tem como a gente permanecer da mesma forma. Eu entendo Paulo, Jesus. Eu entendo, Jesus. A gente abre mão de tudo mesmo, Jesus. A gente vê o tanto que somos pequenos, Jesus, diante da tua presença. A gente se rasga mesmo na tua presença. A gente pega os nossos títulos e joga fora, Jesus. A gente pega tudo aquilo que afasta da tua presença, Jesus, e arranca da nossa vida, para que o Senhor seja glorificado. Quem poderá, Jesus, se apresentar diante do Senhor?
às nossas mãos o que tu encontrarás, ó Deus. Nós queremos honrar o teu sacrifício de uma forma tão profunda. Eu quero ser radical, Jesus. Eu não quero ser uma cristã, Jesus, que não te ama, Jesus. Que não valoriza o teu sacrifício, ó Deus. Que continua batendo na tua face. Não, Jesus, eu não quero ser essa. Jesus, eu quero ser aquela que prostra aos teus pés. Eu quero ser aquela que reverencia o teu sangue. Eu quero ser aquela que honra o teu sangue. Todos que estão aqui têm esse desejo, Jesus. Jesus, nós queremos mais da tua presença, Jesus. Queremos olhar para esse sacrifício e dizer, foi por mim, mas também requer tudo de mim, tudo. Não requer parte de mim, Jesus. Esse sacrifício requer tudo, Jesus. Requer renúncias profundas na minha alma. Requer o meu tempo, requer a minha vida, requer todo o meu ser, Jesus. É o que o teu sacrifício requer de mim, Jesus. Não foi um sacrifício barato. Um preço alto, um preço alto. Como que eu acho, Jesus? Que eu também não tenho que fazer algo pelo Senhor. Que lugar é esse? Meu Deus. Meu Jesus. Meu Jesus, o Gólgota era o meu lugar. Jesus, eu merecia os chicotes. Eu merecia. Meu Deus, eu merecia. Pai, tu recebeu 39. Meu Deus, tu não recebeu uma chibatada. O Senhor recebeu 39 no meu lugar. Tu não merecia, Jesus, tu não merecia, tu não merecia. Isso para nos mostrar, Jesus, que nós não fomos comprados de uma forma qualquer, Jesus. Isso nos desprende do raso, meu Pai. Meu Pai, muitos acham loucura a tua cruz. E de fato, Jesus. É algo tão profundo, é algo tão profundo, é algo tão profundo. Jesus, aquelas 39 chibatadas arrancaram a tua carne, Jesus. Arrancaram, Jesus, e tu não falou nada. Uma única palavra do Senhor, meu Deus, uma única palavra do Senhor ali, tudo se acabaria, mas o Senhor não falou nada. O Senhor não abriu a tua boca para dizer, eu não vou morrer pela Aline, eu não vou morrer pelo Jades, eu não vou morrer pelo Adriel. O Senhor não falou nada disso, o Senhor permaneceu calado. O Senhor permaneceu nesse lugar, Jesus, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Jesus, como se não bastasse uma lança, Jesus, uma lança no coração do meu mestre, uma lança no coração de Jesus, uma lança. Ai. Uma lança foi lançada sobre o peito de Jesus do seu lado. Meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus, nos tira do raso. Meu Deus, nos tira. Nos tira, Jesus, nos tira, Jesus. Meu Deus. Meu Deus, aquela cruz. Jesus, aquela cruz. Não era para o Senhor carregar. Não era.
O que mais pesou não foi aquela cruz, Jesus. Foi o Senhor ser tomado pelo meu pecado. Foi o Pai se afastar da tua presença, Jesus. E o que o Senhor dizia diante da presença de Deus? Eu estou aqui. Eu estou aqui, castiga-me. Me lança na cruz, me lança na cruz. Eu quero comprá-los para mim, eu quero comprar, agora eu sou o dono. Eu me faço fiador, eu pago essa dívida, eles não vão conseguir. Eu pago. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Meu Deus é tão profundo, Jesus. Meu Deus do céu. Meu Deus, que entrega é essa? Onde estamos procurando o verdadeiro amor? Onde estamos depositando o nosso tempo? Onde estamos depositando a nossa alma? Onde estamos depositando todo o nosso ser? Meu Deus. Jesus, tu não tinha um pecado e morreu por uma humanidade tomada pelo pecado. Não, Jesus, ninguém nos amará. Ninguém nos amará como o Senhor. Não, de jeito nenhum. Se temos procurado amores, prazeres em outro lugar que não seja na cruz, que não seja no sacrifício, que não seja em Cristo, temos falhado. Temos falhado. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que mais o Senhor nos dará se o Senhor já deu tudo? Se o Senhor nos deu o melhor de tudo, que és o teu filho. O que ainda queremos? Ai, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Pai, ela entende. Ela sabe, ela te conhece. Ela sabe que há uma palavra profunda remando no seu espírito, remando no seu entendimento. Que essa palavra gera vida de forma tão poderosa. Jesus, ela tem um amor ardente pela tua presença. Ela é extravagante da tua presença. Ela quebra mesmo, alabastro. Ela quebra mesmo. Porque importa é Cristo. Cristo é o mais importante. E Cristo merece tudo. Cristo não merece parte. Cristo merece tudo, Jesus. O Senhor não quer 10%. O Senhor quer 100%. O Senhor quer tudo. O Senhor quer renúncias. O Senhor quer o coração 100%. Que ela encontre, Jesus, aquilo que Paulo encontrou, Jesus. Que ela encontre, Jesus, a certeza do teu conhecimento. Que ela almoce contigo, Jesus. Que ela passe o dia contigo, Jesus. Que ela te veja, Jesus. Que ela te veja. E que ela também se veja. Meu Deus.
Meu Deus, leva a tua filha no mais profundo, no mais profundo, no mais superficial, tira do superficial e leva para o mais profundo. Mais águas, mais águas, mais. Jesus, é esse lugar que ela quer, Jesus. Ela não quer o raso, ela não quer, Jesus, porque esse lugar não é para os teus filhos. Ela quer o profundo do conhecimento, Jesus. Meu Deus, meu Deus. Jesus, Jesus, nós te queremos. Nós te queremos, Jesus, nós te queremos. Nós estamos te buscando, Jesus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Eu tenho visto a busca do teu filho. Temos visto a sede, Jesus. Pai, como queremos a tua face, Jesus. Jesus, Ele quer a tua face. Jesus. Que ele possa encontrar o que ele busca, Jesus. Que a irmã Neuma possa encontrar o que ela busca, o que Paulo encontrou, o que João encontrou. Que eles possam encontrar, Jesus. Que eles se possam te encontrar. Te encontrar. Mais da tua presença, Jesus. Mais e mais nesse lugar. Mais da tua presença, Jesus. Mais da tua presença, Jesus. Se você ora em línguas, clame, chore, se prostre, você tem liberdade à mesa do Pai. Pai, nós temos visto a busca do teu filho pela tua presença. Jesus, nós temos visto que ele não quer parte. Ele quer tudo que diz respeito ao Senhor. Ele quer viver para ti, Jesus. Ele quer viver para o Senhor. Ele tem sede. Ele tem fome. A Bíblia menciona que aqueles que têm sede, que têm fome, serão saciados. E eu creio, Jesus, que tu saciará a busca dos teus filhos. A busca pela tua presença, Jesus. Jesus, há uma entrega, há um amor profundo, há um desejo ardente, há um desejo que impacta, há um desejo do mais profundo da alma do teu filho para mais do Senhor. Se revele aos teus filhos, Jesus. Se revele aos teus filhos, Jesus. Se revele aos teus. A Bíblia menciona que os teus filhos conhecem a tua voz. Meu Deus. Jesus. Cubra a tua filha, Deus. Que ela conheça mais e mais. Que ela não se canse. Corra. 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 Percorre os montes. E diz que o Senhor reina. Diz que o Senhor foi morto naquela cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Pai, que a tua filha possa beber mais da tua presença, Jesus. Que ela possa beber mais das tuas águas. Jesus, dê mais sede. Dê mais fome, não de alimentos, daquilo que esse mundo tem para nos oferecer. Dê sede e fome da tua presença. Sede e fome por mais de ti. Sede, 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 sede da tua presença. Senhor, que a sua filha ela possa se encontrar em ti. Que ela possa encontrar aquilo que ela busca. A busca dela é constante pela tua presença, Jesus. Deixa ela te encontrar, Jesus. Deixa ela te encontrar.
Jesus se revela. Jesus, o teu peito está disponível para aqueles que querem reclinar. Que ela recline sobre o teu peito e conheça a verdade. A verdade, a verdade. Pai, que a tua filha possa cada vez mais se derramar na tua presença. Algo novo, uma busca incessante. É assim que ela quer, Jesus, viver nessa busca. Em nome de Jesus. Que ela encontre no Senhor todas as respostas da sua alma. Ah, Jesus, como é bom estar na tua presença, Jesus. A única preocupação que nós temos é estar de braços abertos na presença de Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus, nós te queremos, nós te desejamos. O mais profundo da nossa alma te deseja, Jesus. Todo o nosso ser te deseja, Jesus. Todo o nosso ser te deseja. Fomos aceitos como filhos de Deus. Que você viva uma vida condizente com essa realidade. Você é filho, você é desejado, você é muito amado. A cruz é a prova do amor. A maior prova de amor que a humanidade já viu em toda a terra. É a cruz de Jesus. É a cruz de Jesus. É a cruz de Jesus. Essa foi a prova do amor de Cristo por você. É a prova do amor. Às vezes você pede garantias, prova, Ele já provou. Ele já provou. Ele já provou. Ele já provou. Ele já provou para mim e para você o amor dele. O amor. O amor tem um nome. O amor tem nome. O amor tem nome. E esse nome chama Jesus. Esse nome é glorioso. Esse homem, essa pessoa, esse Deus, Ele quer você junto com Ele. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Esse amor profundo, Ele te espera, Ele te convida.
Nós somos filhos da obediência. Filhos, frutos do amor de Deus. Você não foi amado depois que Jesus veio a este mundo. Você foi amado desde a fundação do mundo. Contemple, contemple, contemple. Contemple o que a cruz fez por você. Contemple. Faça um compromisso com você. Eu não vou mais viver da mesma forma. Eu vou viver diferente. Eu vou agora andar diferente, vou viver diferente, vou ter uma postura diferente. Porque eu quero viver para Ele. Viva para Ele. Viva para agradar Ele. Ele nunca quis ficar longe de você. A prova diz, é a cruz do Calvário. Ele nunca desejou passar um dia sem você. Ele desejou todos os dias viver com você. Contemple. 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 Ore em línguas. Contemple. Jesus chorou por você. Jesus derramou as suas lágrimas por você. Homem chora na presença de Deus. Homem se derrama na presença de Deus. E ele chorou na presença do Pai. Ele se esvaziou. Não tem nenhum lugar melhor do que a presença de Deus. Não tem nenhum lugar. Nenhum lugar. Nenhum lugar. Nenhum lugar melhor do que estar na presença. Do que estar na presença. Do que estar na presença. Do que estar na presença, 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 na presença de Deus, na presença de Deus. Oh, de que tererere ba 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 she. Oh, ba 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 she. Oh, ba 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 she. Oh, she. Oh, ba 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 she. Oh.
Ba 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 she. Ba 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 she. Ba 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 she. Só os que têm fome, só os que têm sede da presença, levante a sua voz. Só os que têm sede, só os que têm fome, só aqueles que querem estar na presença de Deus. Continue. Ba 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 she. Oh ba 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 she. Toda honra, Jesus. Receba toda a nossa honra, Jesus. Receba todo o nosso amor, Jesus. Receba toda a nossa adoração, Jesus. Todo o nosso louvor. Todo o nosso ser. Toda a nossa alma. Receba tudo, Jesus. Porque tu não merece parte, Jesus. Tu merece tudo, Jesus. Tu merece tudo. Tu merece tudo. Aleluia. Quero convidar a Cíntia e o Carlão para trazer a ceia. Senhor, obrigada, meu Deus, pelo sacrifício naquela cruz. Obrigada, Senhor, pelo teu corpo entregue naquele lugar. Foi por minha causa, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pai, eu consagro o pão, consagro o vinho. O Senhor, naquela noite, mesmo sendo traído, o Senhor escolheu entregar a tua carne e o teu sangue. E nós, Senhor, colocamos agora a nossa vida diante do Senhor. Eu quero convidar os irmãos que venham buscar a ceia. E se você puder, troque com uma pessoa. E declare algo no seu coração para essa pessoa. Não está aqui. Amém. Amém. Declara cura sobre ela em nome de Jesus. E o Miguel. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Pegue o pão. Coma o pão. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou a tua carne em amor à minha vida, em amor à Conecta, em amor, Senhor, a cada um dos meus irmãos. Que o Senhor, Pai, traga cura, traga restauração sobre cada um de nós. Pai, cura as nossas emoções. Cura, Senhor, a nossa alma, que às vezes, Senhor, está toda dilacerada. Nós precisamos, Senhor, desse sangue diariamente. Pai, eu consigo ouvir o Senhor dizer que o Senhor me ama. Obrigada, Senhor, por tão grande sacrifício.
Tome o seu cálice e beba, recebendo o renovo, o refrigério, recebendo a limpeza do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por esse sacrifício. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder ceiar com o Senhor e aceitar esse sacrifício diário. Abençoa, Senhor, com a graça e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, até às 18 horas. Amém? Deus abençoe, bom domingo.